Você já parou para pensar por que Deus escolheria a casa de alguém simples, como qualquer um de nós, para derramar a sua presença? Enquanto muitos se afastaram com medo, Obed-Edom fez diferente. Ele abriu a porta e em apenas 3 meses, a vida dele, a família e até o futuro dos filhos foram completamente transformados. O que tinha dentro daquela casa? Qual era o segredo que atraiu a presença de Deus e trouxe tanta bênção? Hoje, você vai entender por que essa história não ficou no passado e como a mesma presença que encheu a casa de Obed-Edom pode encher a sua também. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu lá pode começar aí, na sua casa, no seu coração, se você estiver disposto a abrir a porta. Clique para assistir, se inscreva no canal e prepare o seu coração, porque essa revelação pode mudar tudo. Para compreender a importância da casa de Obed-Edom, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para o cenário geral. Israel passava por uma transição marcante. Saul, o primeiro rei, havia morrido, e Davi, jovem, corajoso, mas ainda no início do seu reinado, começava a consolidar sua liderança. Era um tempo de conflitos militares, decisões políticas e de uma nação em busca de redescobrir sua identidade espiritual. Davi, com o coração voltado para Deus, queria mais do que vitórias militares. Ele sabia que o verdadeiro centro do povo não era o trono, mas sim a presença de Deus. Por isso, decidiu trazer de volta a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença divina, para Jerusalém. Sua intenção era louvável, restaurar o lugar de Deus no meio do povo. No entanto, como sabemos, uma boa intenção sem a devida instrução nem sempre termina bem. Durante o transporte da arca, um homem chamado Uzá percebeu que os bois tropeçavam e, num reflexo, tentou segurá-la com a mão. Foi instantâneo. Ele morreu ali mesmo. Forte, não é? Mas essa morte não foi um castigo arbitrário. Foi um alerta sobre a reverência necessária. A arca não era um objeto comum. Ela carregava a santidade de Deus. Existiam regras específicas para o seu transporte e essas normas estavam sendo ignoradas. Esse acontecimento gerou temor em todos, até mesmo Davi ficou abalado. O plano de levar a arca para Jerusalém foi interrompido e ninguém sabia ao certo o que fazer com aquele objeto sagrado e perigoso. O que deveria ser um motivo de festa se transformou em motivo de medo. A pergunta que todos faziam era: se até quem tenta ajudar pode morrer, quem teria coragem de receber a arca em casa? Foi nesse contexto, com o temor no ar e o rei sem saber o que fazer, que surge um nome até então desconhecido: Obed-Edom, um levita que, ao contrário dos outros, não se afastou da responsabilidade. Enquanto muitos mantiveram distância, ele abriu as portas da sua casa. E foi aí que a história começou a mudar. Obed-Edom não era um sacerdote famoso, nem alguém influente na corte. Era um levita comum, conhecedor da lei, mas que vivia longe dos holofotes de Jerusalém. Ainda assim, quando a arca precisou de um abrigo temporário, foi a sua casa que se tornou o refúgio. Não porque tivesse a mobília certa ou fosse uma residência luxuosa, mas porque ele tinha a atitude correta. Pense na cena. A arca, agora vista como símbolo de perigo e morte, precisava de um lugar para ficar. Quantos você acha que se ofereceram para recebê-la? Pois é, quase ninguém. Mas Obed-Edom não recuou. Em vez de enxergar a arca como risco, ele a viu como oportunidade. Enquanto o medo paralisava os outros, sua fé o fez agir. Isso já nos ensina algo profundo. Deus não escolhe os mais poderosos. Ele escolhe os dispostos. Obed-Edom poderia ter se escondido, poderia ter inventado desculpas ou simplesmente se omitido. Mas ele entendeu o valor de abrigar a presença, mesmo quando parecia perigoso. Não é que ele não tivesse medo, ele apenas escolheu responder com honra e não com fuga. A casa de Obed-Edom se tornou, literalmente, um santuário improvisado.
sem holofotes, sem grandes cerimônias, sem pompa. A glória de Deus foi colocada ali, no centro da vida familiar, entre o cheiro da comida e o som do cotidiano. Isso nos mostra algo poderoso. A presença de Deus cabe no comum, quando o comum é consagrado. Sua casa se tornou um altar, porque ele preparou primeiro o coração, antes de preparar o espaço. Enquanto muitos buscavam templos ou lugares dignos para a arca, Deus escolheu um lar simples, um ambiente comum, porque a presença de Deus não exige status, exige reverência. E Obed-Edom mostrou isso com sua postura silenciosa, mas firme. E o que acontece quando um lar é consagrado à presença? A próxima parte da história responde de forma clara. Hoje, muita gente quer a presença de Deus, mas poucos querem o compromisso que ela exige. Queremos os benefícios, sem o peso da responsabilidade. Mas com Obed-Edom foi diferente. Ele não tratou a arca como um amuleto da sorte ou uma decoração espiritual. Ele entendeu que a presença de Deus exige reverência, e por isso sua casa foi transformada. Muitos pensam que Deus busca catedrais, templos enormes, ambientes luxuosos. Mas a verdade é simples e bíblica. Deus busca disponibilidade. Não se trata de palácios, e sim de coração. Obed-Edom provou isso quando abriu sua casa não por status, mas por honra. E aí está o segredo. A arca não foi parar lá por acaso, ela foi atraída pela atitude. Reverência não se demonstra apenas com palavras bonitas, mas com postura diária, na forma como tratamos a presença com respeito, zelo e santidade. Obed-Edom sabia disso. Como levita, conhecia as leis, mas mais do que isso viveu o princípio. E o que ele construiu em sua casa foi mais do que um abrigo, foi um ambiente preparado para Deus agir. Você não precisa de rituais complicados para começar a viver esse princípio. Às vezes, basta desligar a televisão para orar em família. É tirar do ambiente as contendas. É trocar as distrações pela devoção. São escolhas simples, mas que mostram ao céu que existe espaço. Deus não habita em qualquer lugar. Ele habita onde é honrado. E onde habita, ele age. Obed-Edom nos ensina que o segredo não está no título, mas na postura. Ele não foi sacerdote de altar público, mas guardião de um altar doméstico. E isso fez toda a diferença. Se você deseja ver Deus agir no seu lar, comece por aí. Transforme a sua rotina em reverência. E se prepare, porque quando o ambiente muda, o céu responde. E o que aconteceu depois prova isso em detalhes. A Bíblia não economiza nas palavras. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele possuía. E isso aconteceu em apenas 3 meses. 3. Não foram anos de jejum, nem décadas de batalha espiritual. Foram 90 dias de honra e reverência, suficientes para que o céu invadisse aquele lar com glória e provisão em todas as áreas. O mais impressionante é que a transformação não foi apenas espiritual, foi visível. O texto deixa claro que tudo o que ele possuía foi abençoado. Imagine o vizinho passando e percebendo que sua lavoura floresceu mais rápido, que seus filhos estavam mais saudáveis, seu rebanho mais forte, a paz mais presente. O testemunho foi tão marcante que chegou até o rei. Davi soube e entendeu. A arca não trazia maldição quando era tratada com reverência. Trazer a presença de Deus para dentro de casa não destrói, transforma. Mas para isso, é preciso parar de tratar o sagrado como algo comum. Obed-Edom não usou a arca como um objeto mágico. Ele compreendeu o valor do que Deus estava lhe confiando e se posicionou. 3 meses foram suficientes para mudar a história de um homem comum. Isso nos confronta diretamente. Será que o nosso lar está preparado para esse tipo de presença? Porque Deus não precisa de muito tempo para agir, mas precisa de um ambiente receptivo. E quando Ele encontra, responde com bênçãos que ninguém pode ignorar. Bênçãos visíveis, inconfundíveis, inquestionáveis.
Se você está orando por mudanças há anos, talvez a pergunta já não seja quando Deus vai agir, mas sim o que ainda falta para que meu lar se torne um lugar onde Ele tenha prazer em habitar. Obed-Edom não fez alarde. Simplesmente recebeu, cuidou, honrou e colheu frutos que ultrapassaram as paredes da sua casa. E o que veio depois só confirmou esse impacto. A prosperidade de Obed-Edom não foi teórica, foi prática. Seus bens se multiplicaram, sua família prosperou e seu nome se espalhou. E isso numa época em que prosperidade se media no campo, no rebanho, na fartura sobre a mesa. Quem olhava, via com os próprios olhos que algo diferente habitava naquele lugar. E esse algo tinha nome: presença de Deus. Essa parte da história é especial porque quebra um mito moderno. A ideia de que espiritualidade e prosperidade não se misturam. Mas quando a presença de Deus habita num lugar com honra e reverência, ela toca tudo: relacionamentos, finanças, saúde emocional, estabilidade. O lar de Obed-Edom se tornou uma vitrine da glória de Deus, sem precisar de placa ou divulgação. Não significa que ele ficou rico da noite para o dia. Significa que o ambiente foi reorganizado pelo céu. Tudo começou a cooperar. A colheita rendeu mais. As tensões sumiram. O caos deu lugar à ordem. Porque onde Deus reina, há paz no lar, provisão divina, direção espiritual e uma atmosfera de bênção. Isso não é discurso, é um padrão bíblico. Hoje muita gente busca prosperidade fora, sem perceber que o maior agente de transformação está dentro. Ou melhor, deveria estar dentro. Não é uma fórmula, é um fundamento. Obed-Edom não fez campanha, nem barganhou com Deus. Ele apenas abriu espaço e cuidou bem da presença. O resto foi consequência de um lar consagrado. Quer ver a sua família prosperar? Comece preparando o ambiente. Retire o que rouba a paz, reserve tempo para a oração, valorize o que é sagrado. A casa de Obed-Edom não foi transformada por mágica, mas por propósito. E quando a presença habita com liberdade, a bênção se manifesta de forma evidente. Em tempos em que muitos buscam reconhecimento, Obed-Edom fez o contrário, honrou em silêncio. Não usou a presença de Deus como vitrine para a fama pessoal, nem como argumento para a autopromoção espiritual. Enquanto outros evitavam a arca por medo, ele a recebeu com temor e zelo. Essa honra silenciosa fez barulho no céu e repercutiu na terra. Há coisas que não precisam ser divulgadas, precisam ser vividas. E a honra é assim, é discreta, mas tem um peso eterno. Deus não se move por gritos, mas por reverência. Obed-Edom cuidou da arca como quem guarda um tesouro, sem transformá-la em espetáculo. Foi essa postura que ativou algo extraordinário. Deus respondeu com manifestação visível. O mais bonito é que ele não tratou a arca como um objeto funcional, esperando bênçãos em troca. Ele entendeu o princípio, onde há honra, há presença, e onde há presença, há manifestação. Isso vale para qualquer ambiente: igreja, trabalho, casamento, rotina. Honrar a Deus é como regar a terra certa. Cedo ou tarde, os frutos aparecem. E tem mais. Quando a honra é verdadeira, ela não depende de plateia. Obed-Edom não esperou aprovação nem garantias. Apenas fez o que era certo diante de Deus. O resultado: a bênção veio. E não foi qualquer bênção. Foi uma que chamou a atenção do rei, da cidade, e entrou para a história bíblica. Quando o céu quer mostrar algo, ele escolhe quem o honra, mesmo no anonimato. Se você deseja ver a glória de Deus na sua casa, comece pelo princípio mais básico e poderoso: a honra. Não se trata de perfeição, mas de prioridade. Trate a presença de Deus como o que ela é: sagrada. E então você vai perceber que não precisa pedir manifestações. Elas virão naturalmente. E quando isso acontecer, não será preciso explicar. As evidências falarão por você. A casa de Obed-Edom não era uma catedral.
Não tinha colunas de mármore nem incenso queimando o dia inteiro. Era um lar comum, como o meu e o seu. Mas foi ali que Deus decidiu repousar sua presença. E por quê? Porque o que atrai a glória de Deus não é a estrutura externa, e sim a disposição interna. Não se trata de aparência, mas de essência. A grande lição aqui é que qualquer casa pode se tornar um altar quando há fé, reverência e propósito. Obed-Edom não precisou construir um espaço novo, nem organizar um culto especial. Apenas abriu o que já tinha. A sala virou santuário, a rotina virou culto, a mesa virou lugar de comunhão sagrada, porque onde Deus entra, tudo é ressignificado. Isso desmonta muita mentalidade religiosa. Há quem acredite que Deus só se manifesta no domingo ou dentro das quatro paredes da igreja. Mas a Bíblia está cheia de momentos em que Deus se revelou em lugares comuns, no estábulo de Belém, na tenda de Abraão, na casa da viúva de Sarepta e, claro, na casa de um levita chamado Obed-Edom. O que fez a diferença foi a consagração. A presença encontrou espaço porque havia um coração alinhado, e isso continua verdadeiro até hoje. Sua casa pode ser simples, sua família pode ter problemas, mas se você decidir entronizar a presença de Deus ali, tudo pode mudar. Não pela estética, mas pela essência. Um lar consagrado vale mais do que qualquer ritual vazio. Então, antes de buscar ambientes mais santos, que tal tornar o seu lar santo? Troque a reclamação pela gratidão, o caos pela oração, as acusações pela adoração. Você não precisa de uma placa na porta dizendo Casa de Deus. Precisa de uma atmosfera que diga, aqui o Senhor é bem-vindo. Quando isso acontece, o comum se torna extraordinário. A transformação que aconteceu na casa de Obed-Edom não ficou limitada às paredes do lar. O impacto foi tão evidente que a notícia chegou ao rei Davi. Isso nos mostra algo poderoso. Quando Deus se manifesta com liberdade em um lugar, até os grandes da terra percebem. A presença de Deus não passa despercebida quando é verdadeiramente honrada. Davi, que antes havia recuado por medo, agora via na casa de Obed-Edom uma prova viva de que o problema nunca foi a arca, mas a forma como ela foi tratada. Essa revelação muda tudo. O que antes era motivo de temor se tornou agora sinal de esperança para a nação. A glória não mata. Quando é recebida com reverência, ela vivifica. Naquele momento, a casa de um homem simples se tornou referência nacional. Pense comigo, Israel tentava se reorganizar política e espiritualmente, e de repente, o centro da manifestação divina não era um palácio nem um templo, mas uma casa humilde. Isso quebra estruturas, desafia a lógica humana e mostra como Deus age fora do comum. Obed-Edom não fez discursos, nem reuniu multidões. Apenas viveu a presença de Deus com zelo, e o testemunho se espalhou. Davi percebeu que, se a presença estava transformando uma casa, precisava voltar ao centro da vida da nação. Essa percepção levou o rei a rever todo o plano de transporte da arca. Tudo porque um homem comum fez o que muitos líderes não fizeram: honrar. E aí está a beleza do Evangelho desde sempre. Deus não busca títulos, busca corações disponíveis. A casa de Obed-Edom foi um grito silencioso para toda uma geração. A glória de Deus não está presa a rituais, mas responde à honra. Isso despertou em Davi um novo desejo, uma nova estratégia. Quando um lar comum revela o poder da presença, o passo seguinte é expandi-lo para todos. Obed-Edom não apenas recebeu a arca por 3 meses, ele viveu para sempre, marcado por essa presença. Porque quando Deus entra de verdade em um lugar, não há como voltar ao que era antes. A transformação que começou em sua casa se estendeu à sua vida, à sua descendência e até à sua vocação. Aqueles 90 dias não foram um fim,
mas um começo. O mais interessante é que depois que a arca foi levada para Jerusalém, Obed-Edom não quis mais ficar longe da presença. Ele se mudou. Sim, deixou sua casa e foi morar perto da arca. E mais, ele e seus filhos passaram a servir diretamente no templo. Isso mostra que o contato com a glória despertou um novo propósito de vida. E isso continua acontecendo hoje. A presença de Deus não apenas nos abençoa, ela nos realinha, revela vocações, muda prioridades, redefine trajetórias. Muita gente quer apenas o milagre, mas Deus quer transformar o destino. Obed-Edom não pediu nada, apenas recebeu a presença com temor. E esse gesto ativou um novo capítulo em sua história, muito maior do que ele poderia imaginar. Às vezes, o que você espera não é uma bênção, mas uma nova direção. Obed-Edom poderia ter voltado à vida antiga depois que a arca foi embora, mas decidiu seguir a presença onde quer que ela estivesse. Isso demonstra maturidade espiritual. Mostra que ele não queria apenas os frutos, mas o relacionamento, e isso muda tudo. Se você já teve um vislumbre da glória de Deus, não se contente com um momento. Faça como Obed-Edom, siga a presença. Transforme o toque em jornada, o impacto em propósito. 3 meses mudaram sua casa, mas foi a decisão de continuar que mudou seu legado. E isso nos leva a refletir: o que você vai fazer depois que Deus passar por aí? Há coisas que passamos anos tentando resolver com esforço humano, e Deus resolve em 3 meses, ou menos. A história de Obed-Edom é a prova disso. Israel havia deixado a arca esquecida por anos, negligenciada desde os dias de Saul. Bastaram 90 dias em um lar reverente para que tudo começasse a ser restaurado. Deus não precisa de décadas. Ele precisa de ambientes alinhados. Isso desafia tanto a nossa mentalidade imediatista quanto o nosso conformismo. Alguns pensam que a mudança deve ser lenta e dolorosa. Outros acreditam que, se ainda não aconteceu, é porque Deus se esqueceu. Mas a verdade é que o tempo de Deus está ligado ao propósito, não ao relógio. E quando Ele encontra um coração preparado, Ele acelera, Ele se move, Ele transforma. Obed-Edom não imaginava que seu lar se tornaria um catalisador nacional de transformação. Ele apenas respondeu com fé ao que lhe foi confiado. E isso bastou. Sua obediência ativou um processo que nem mesmo o rei pôde ignorar. O que anos de esquecimento espiritual não produziram, 3 meses de reverência geraram. Isso não é coincidência, é um padrão bíblico. Lembre-se de outros casos. José esperou anos na prisão, mas em um único dia passou do cárcere ao palácio. Moisés passou 40 anos no deserto antes de encontrar sua missão. Agora, Obed-Edom vive o outro lado da moeda, uma aceleração divina provocada pela disposição. Deus não age por impulso, Ele age por princípios, e onde encontra honra, responde com rapidez e impacto. Então, se você acha que está demorando demais, talvez a pergunta seja: estou criando um ambiente que convida à presença de Deus? Porque Ele ainda faz em 3 meses o que o esforço humano não consegue em 30 anos. E essa transformação acelerada na vida de Obed-Edom nos prepara para o poderoso desfecho dessa história. Obed-Edom não buscava fama, muito menos tentava entrar para a história. Ele apenas queria honrar a presença de Deus, mas foi justamente essa simplicidade que ativou um reviravolta em seu destino. A partir do momento em que a arca entrou em sua casa, sua vida saiu do anonimato e passou a ocupar um lugar de destaque no plano eterno de Deus. Depois daqueles 3 meses, algo mudou dentro dele. Ele já não podia voltar a ser como antes. Não queria apenas lembrar o tempo em que teve a arca em casa. Queria viver ao redor da presença todos os dias. E foi o que fez. Mudou-se para perto do templo, passou a servir com seus filhos e netos, e seu nome reaparece como guardião das portas da casa de Deus. Isso nos ensina que a verdadeira transformação não é apenas visível por fora.
ela muda prioridades, valores e direção. A presença de Deus revela quem somos e para onde devemos ir. Às vezes pensamos que estamos apenas vivendo um momento espiritual, mas na verdade, Deus está nos reposicionando para viver um novo propósito. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Não é à toa que Deus escolheu a casa de um homem comum. Era um recado para toda a nação. Qualquer pessoa que honre a presença pode ter seu destino transformado. Obed-Edom não precisou subir a um púlpito, apenas abriu espaço. E esse gesto, pequeno aos olhos humanos, foi grande aos olhos de Deus. Porque, para o céu, quem recebe a presença com zelo, recebe também um novo capítulo. Se você sente que Deus está te chamando para algo maior, não ignore esse toque. Às vezes, um simples sim a uma convocação divina muda toda a trajetória. O lar de Obed-Edom foi o ponto de partida de um caminho que se estendeu por gerações. Porque quando Deus entra, Ele não apenas transforma o momento, redefine o destino. A história de Obed-Edom não é apenas um relato antigo, é um espelho para os nossos dias. Aquilo que transformou a casa dele pode transformar a sua. Mas existe um alerta crucial. Deus não habita onde é apenas tolerado. Ele se manifesta onde é desejado com profunda devoção. E quando a sua presença invade de verdade, nada pode permanecer igual. Muitas pessoas passam anos esperando mudanças. Na família, no casamento, nas finanças, nas emoções, sem perceber que o primeiro passo não é pedir mais, mas abrir espaço. Foi exatamente isso que Obed-Edom fez. Ele não chamou a arca, mas quando ela chegou, a recebeu com reverência. Isso foi suficiente para que em 3 meses tudo fosse realinhado. 3 meses, talvez até menos. Então, a pergunta é inevitável. Quanto tempo mais você vai esperar? O céu só precisa de um gesto seu para agir. Não precisa ser grandioso, precisa ser sincero. É hora de ir além da religiosidade superficial, de parar de decorar versículos sem viver princípios e decidir: minha casa será um altar, porque onde Deus reina, há ordem, paz, provisão e propósito. Esta palavra não é apenas informativa, é um chamado, um convite para que você comece hoje a reorganizar seu lar, sua rotina, sua vida. Remova aquilo que ocupa o espaço da presença divina. Priorize o que te aproxima do sagrado. Transforme sua casa em um território de glória. Não espere um culto especial. Comece com uma oração honesta, um ambiente consagrado, um coração disponível. E se esta mensagem acendeu algo dentro de você, não deixe esse fogo se apagar. Aqui não oferecemos conteúdo superficial, mas princípios que podem redefinir sua história. Se você deseja mais profundidade, mais firmeza e uma transformação verdadeira, faça o seguinte: inscreva-se no canal, ative o sininho. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvir e escreva nos comentários: Senhor, faça da minha casa um altar, porque isso não é apenas mais um vídeo, é um chamado, é um divisor de águas, e você não chegou até aqui por acaso.